E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre tipos de sujeito. Aula bastante importante, qual não é, né? Gente, começando aqui a falar sobre o tipo de sujeito simples, nós vínhamos classificando a sintaxe até agora, trabalhando ora com composto, ora com um sujeito simples. Coloquei à parte os tipos de sujeito para depois trabalhar esse item tão importante. É por isso que eu deixei por último aqui os tipos de sujeito. O que é que caracteriza um sujeito simples? Possuir apenas um núcleo. Essa é a ideia de um sujeito simples. O nome sujeito simples lida com a sintaxe da palavra, não com a sua ideia. O que é que levaria a ser um sujeito composto? Mais de uma pessoa executando uma ação. Se eu tivesse, por exemplo, o plural de uma palavra, poderia imaginar que fosse o sujeito composto. Por exemplo, os meninos correram muito. Quem foi que correu muito? Os meninos. Eu sei que eu tenho mais de um agente nessa frase. Dar a ideia de um sujeito composto, mas é simples por conter apenas um núcleo, que é meninos. Esse núcleo é pluralizado. O fato de ele ser pluralizado não faz dele um sujeito composto. Lembre-se, o sujeito simples, um núcleo, que é exercido quase sempre por um substantivo. Quase sempre por um substantivo. Pode ser exercido por um pronome, substantivo. Pode ser exercido por um numeral, substantivo. Vai depender do meu contexto. Tudo bem? Vamos analisar a primeira hipótese aqui. Rodrigo viajou. Você sempre parte do verbo para perguntar quem é o seu agente. Quem foi que viajou? Rodrigo. Rodrigo é o meu sujeito simples por ter apenas um núcleo, que é um substantivo. Isso aqui ninguém tem dúvida em classificar isso aqui como um sujeito simples. Poderia vir depois, Rodrigo viajou. Não teria problema nenhum aqui, não é isso, gente? No item 2, tem uma pegadinha forte aqui, usada muitas vezes por variadas bancas, que eu tenho aqui o verbo escrever. Muita atenção aqui. Como você acabou de ver aposto, então você vai entender isso aqui bem. As professoras Fátima e Helenilza, note, Fátima e Helenilza, esclarecem o termo professoras. Isso aqui em prova pode fazer o candidato pensar que o sujeito seria composto e eu teria dois núcleos para esse sujeito composto. O pensamento não está de todo errado. Napoleão Mendes de Almeida, um grande gramático brasileiro, diz que, e professor Carlos Góes também compartilha do mesmo conceito, de que aqui realmente é um sujeito composto. Evanildo Bechara, Rocha Lima, Pascoal Segala, muito lido Pascoal Segala, diz que não. Esse sujeito é simples, o núcleo é professoras. Esse é o núcleo do sujeito. Vocês repararam aí que a palavra Fátima e Helenilza esclarecem, sendo o que a gramática chama aqui de aposto que, gente? Especificativo. Nós temos dois apostos aqui. Vitor, quer dizer que em as professoras Fátima e Helenilza escreveram, você tem um sujeito simples? Sim, candidato, eu tenho apenas um núcleo, que é professoras. Se você ainda está com dúvida nessa aula, volta, vê a aula anterior que eu falo sobre o aposto especificativo, tá bom? Aqui o sujeito é simples, eu tenho apenas um núcleo do sujeito simples, que é professoras. Alguém escondeu minha bolsa? Partindo do verbo esconder, pergunto, quem foi que escondeu minha bolsa? Alguém. A palavra alguém alude a uma pessoa indeterminada. Eu não sei quem é esse alguém, só sei que alguém praticou. Podia ser também ninguém, outro pronome indefinido, ninguém. Muitas pessoas diriam que esse tipo de sujeito aqui seria um sujeito indeterminado por aludir à figura do alguém, ninguém, que as pessoas sempre usam esse truque
para identificar o sujeito indeterminado. Não, candidato. Eu tenho aqui um sujeito simples. Por quê? Porque ele tem um núcleo válido, ele está escrito. Lembre-se que a gramática vai lidar com o que está escrito. Quando se perguntou quem escondeu minha bolsa, o elemento escrito, explícito, alguém, responde à minha pergunta. E como ele respondeu à minha pergunta, ele vai ser um núcleo válido, sendo um sujeito simples. Eu não tenho para onde correr, é um sujeito simples. Quero que você estabeleça uma conexão desse tipo de sujeito com o indeterminado que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Deu para compreender, não deu, gente? Sim? Ele saiu hoje? Quem foi que saiu? Ele, sujeito simples. É um núcleo, veja, exercendo por um pronome do caso reto, um pronome indefinido, um substantivo e um substantivo. Quinto exemplo, nós temos o verbo ficar. Gente, sempre procurem o verbo. Tudo parte do verbo, tudo parte do verbo. Pergunte a ele, o que foi que ficou por minha conta? Quem é o sujeito aqui? As despesas das casas de praia e de campo. Tudo isso é o meu sujeito. Basta saber quantos núcleos eu tenho dentro desse sujeito. Uma regra bastante válida que você tem que aprender isso aqui agora é que o sujeito não pode vir preposicionado. Eu coloquei no material de vocês, mas escreve à mão. Para você não ter pedido, eu coloco um post-it aí. O sujeito, o núcleo do sujeito, eu estou falando do núcleo. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então, eu tenho algumas palavras aqui que concorrem a ser núcleo. Eu tenho a palavra despesa, tenho a palavra casa, tenho a palavra praia, tenho a palavra campo. Substantivo, substantivo, substantivo e substantivo. Você sabe que o substantivo, dentro de um sujeito, exerce a função de núcleo. Ah, Vitor, então aqui eu tenho um sujeito composto. Olha o tanto de substantivo. Calma. Tem dois agravantes nesse sujeito aqui, que você vai pensar comigo. O microfone estava lá dentro. Eu vou ao passado. Pronto. Tenho 4 núcleos aqui possíveis de ser sujeito. Eu vou tirar logo casas por conta de quê, pessoal? Está preposicionado. Não é um núcleo válido. De praia não é um núcleo válido por estar preposicionado. E de campo não é um núcleo válido por estar o quê? Preposicionado. Portanto, casa, praia e campo não podem serem núcleos do sujeito porque eu tenho preposição. As preposições das, de e de anulam a possibilidade de considerá-los como núcleo. Portanto, eu só tenho um núcleo aqui que é despesa, núcleo do sujeito simples. Só tem um núcleo, aqui é um artigo, ele é possível de ser, agora tá ok, possível de ser núcleo, tá bom? Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando dentro do sujeito tiver uma conjunção, seja ela aditiva ou outros tipos de conjunções, ou preposições como o com, que dá a ideia de companhia, a gente vai ver isso em concordância, eles podem tornar sim um sujeito composto. Eu disse podem. Veja aqui que eu tenho elementos ligados pela conjunção e. Muito cuidado com a conjunção e. Ela é muito vista ligando núcleos dentro do sujeito. Veja que o e está ligando o núcleo despesa à palavra campo. Eu posso ter um elemento elíptico aqui, escondido. Leia a frase para ver se eu não estou com razão. As despesas das casas de praia e as despesas das casas de campo ficaram por minha conta. Vitor, então eu vou dizer que aqui tem um termo elíptico? Não, não vou dizer não.
A não ser, isso aqui é o que você vai prestar atenção, a não ser que depois desse e haja um artigo. Se fosse o seguinte, ó, e as de campo, se eu pusesse o as aqui, as despesas das casas de praia e as de campo, desse jeito, e as de campo, se eu puser esse as aqui, eu indico que tem um termo elíptico, escondido. Ou seja, eu teria a repetição da palavra despesa aqui também. Veja, as despesas das casas de praia e as despesas de campo. Conseguiu perceber? Se eu puser o as, eu vou apontar para a palavra despesas que não estaria regida de preposição. Aí sim eu teria um sujeito composto. Note que o e liga dois elementos e não tem um artigo. Por isso que eu vou chamar de sujeito simples. Ou seja, resumindo, você tem que verificar se depois do e tem um artigo ou um determinante, que pode ser um numeral, pode ser um pronome. Fique ligado nessa dica, beleza? Gente, resumindo, sujeito simples, um núcleo. Eu fiz várias subseções porque o sujeito simples pode ter variações. Esse eu chamei de sujeito simples, a gramática chama de sujeito simples acusativo. Você já viu o sujeito acusativo agora há pouco, né? Quando a gente falou do objeto direto, né? Dos verbos sensitivos, mandativos, né? Veja, deixaram-me ficar aqui. Sujeito acusativo, acusativo quer dizer objeto direto. Dativo, objeto indireto. Está escrito aí no material de vocês, tá? O que seria um sujeito acusativo? Deixaram-me ficar aqui. Deixaram quem? Me. O me é o objeto direto em relação ao verbo deixar, que é, ao mesmo tempo, sujeito do verbo ficar. O me, que é um pronome, você está vendo aqui um caso bastante incomum na gramática. Você está vendo aqui o que é que se chama de... O me não é um objeto direto do verbo deixar? Por isso que eu chamo de acusativo. Acusativo, objeto direto, são a mesma coisa. Ele é um objeto direto, ou seja, um acusativo do verbo deixar, que ao mesmo tempo é o sujeito do verbo ficar. É por isso que eu chamei de sujeito simples, por ter um núcleo, que é o me, sujeito simples acusativo. Por que ele é acusativo? Porque ele é objeto direto de outro e sujeito de outro. Não é bacana isso, bicho? Bom demais! Sentia puxar. Sentir quem? Ela, objeto direto do verbo sentir, ou seja, acusativo do verbo sentir, e sujeito do verbo puxar. Sujeito acusativo, um sujeito que é sujeito e objeto direto ao mesmo tempo. Ouvi-os cantando é objeto direto do ouvir e sujeito do verbo cantar. Não é isso? Sujeito do verbo cantar. Isso é o que a gente chama de sujeito simples, por ter um núcleo, acusativo, porque é objeto direto e sujeito da próxima. Isso aqui eu estou fazendo de forma mais tranquila porque eu expliquei nas aulas anteriores. Sujeito simples paciente, você também viu lá em morfologia em verbo, em voz passiva. Nós demos uma pincelada também quando falamos do agente da passiva e vamos aqui continuar falando sobre ele. O que é um sujeito simples que é ao mesmo tempo paciente? Pode acontecer tanto na voz passiva analítica quanto na sintética. Para eu falar isso aqui, você tem que ter noção do que é o agente da passiva, você já passou por isso, né? Estudou direitinho. Veja, a casa foi reformada por mim. Foi reformada é uma locução verbal passiva, não é verdade? O foi é o verbo ser, né? Foi passado. Por mim, você sabe que é o agente da passiva, já treinou isso. E veja que a palavra casa é um sujeito simples, porque tem
apenas um núcleo, que é casa, e ele é um sujeito simples paciente, porque está na voz passiva o que, gente? Aqui, voz passiva analítica. Não é verdade? Por isso que eu chamo aqui de sujeito paciente. Se você prestar atenção, casa está sofrendo a ação de ser o quê? Reformada. Então eu tenho um sujeito simples que é o que aí? Paciente. Não se vê ninguém na rua. Você está vendo aqui a partícula se, que se liga ao verbo transitivo direto. Não é verdade? A gente viu que quando o se associa a VTD, ele é uma PA. Não se vê ninguém na rua, se PA, porque se associou a um VTD. E quem é o sujeito do V? Ninguém. Ele é um sujeito simples e paciente, porque sofre a ação de não ser visto. Voz passiva aqui, analítica, voz passiva sintética, perdão aqui. Preservam-se os campos e as matas. Ele tem um asterisco aqui porque ele é um pouquinho diferente. Quem preserva? Preserva algo, VTD. O se, por ser VTD, vai ser uma PA. O que é que são preservados? Aí basta que você ache o elemento à frente, que seria o quê? Os campos e as matas. Nesse caso, eu tenho um sujeito composto, paciente. Sujeito composto paciente. Por quê? Porque ele tem dois núcleos. O núcleo 1 é campos e o núcleo 2 é matas. Sujeito composto paciente. Ok? Isso aqui você já sabia mais ou menos. Eu estou só colocando aqui para registrar. No 1.4, o sujeito simples oracional, você só vai ver com mais eficiência na aula de período composto por subordinação, no caso substantiva. Estou colocando aqui para registrar. É fundamental isso, note, é fundamental isso. Quando o segundo elemento iniciar pelo que, para você provar que aqui é uma oração subordinada substantiva, tu troca todo esse período pela palavra o que, gente? Isso. Se couber a troca pela palavra isso, eu tenho uma OSS, oração subordinada substantiva. Daí eu olho para a oração principal. Quem é a oração principal? Veja, se ela estiver na terceira pessoa do singular, sem sujeito expresso, essa oração é quem vai agir como sujeito desse verbo. Bicho, o negócio é feio. Eu tenho uma subjetiva. O que é uma oração subjetiva? É quando eu tenho uma oração inteira exercendo a função de sujeito desse verbo. Beleza? Quem é o núcleo? É o verbo. Núcleo do sujeito simples. Se eu tivesse dois verbos, seria um sujeito o quê? Composto oracional. Vitor, não entendi nada. Calma, calma. Não procure entender isso aqui bem não, tá? Porque você vai ver melhor isso aqui lá no período composto. Tá já chegando, viu? Beleza? Aí você coloca um asterisco para você voltar aqui e ver. Eu tinha que registrar aqui o sujeito simples oracional. Beleza? Para que a gente encerre o sujeito simples, eu estou martelando demais, bicho, isso aqui, que é a minha lista do Sobrasf. Por que eu estou martelando isso? Porque o Sobrasf, todos esses verbos são chamados de intransitivos. Todos eles são intransitivos, que quer dizer o que, gente? Sem, OD ou OI. Ele não tem complemento. Por não ter complemento, ele nunca vai ter um objeto direto. Por quê? Porque ele não tem complemento. Por que eu estou insistindo nisso? A lista do Sobrasf, que está na apostila de vocês de forma escrita. Sobrar, surgir, sobrar, acho que é. Sobrar, ocorrer, bastar, restar, acontecer, surgir, faltar e existir. Todos esses verbos aqui são intransitivos, mas que jogam o seu sujeito para depois do verbo.
Como ele joga para depois do verbo, o candidato poderá confundir isso aqui como um objeto, quando na verdade é um sujeito. Se eu disser o seguinte, ó, surgiram novos fatos. Eu já falei sobre isso em outras aulas, estou só relembrando aqui. Surgiram novos fatos. O aluno vai perguntar, surgiram o quê? Aí você diz, novos fatos. Ah, e aqui é um objeto direto. Mentira! Isso aqui é o meu sujeito simples. E não é paciente, não está na voz passiva não, né? É só um sujeito simples. Posso botar, ocorreram novos fatos, bastaram novos fatos, restaram novos fatos, aconteceram novos fatos, surgiram novos fatos, faltaram novos fatos, existiram novos fatos. Pode acontecer com qualquer um dessa lista. Cara, isso aqui cai demais. Não esquece a minha lista do Sobrasp. Já no sujeito composto, eu vou ter 2 ou mais núcleos exercidos por um pronome, um substantivo e por aí vai. Sempre procure o verbo. Pastavam no campo. Quem é que pastavam no campo, gente? O burro e o cavalo. Eu tenho 2 núcleos do sujeito válidos, não são regidos de preposição e são 2 substantivos. Então, núcleo 1 do sujeito composto e núcleo 2 do sujeito composto. Viu? Saia fazendo isso. Núcleo 1, núcleo 2 é sempre bom, né? Não é uma regra, é uma observação. As empresas de varejo e as de atacado firmaram uma parceria. Quem foi que firmou? Tudo isso aqui é o meu sujeito, tá? Tudo isso aqui é o meu sujeito. Agora, quem são esses núcleos? Eu tenho empresas, que é um núcleo válido, então núcleo 1 do sujeito, porque ele não é preposicionado. Não posso considerar varejo um núcleo válido por conta da preposição, nem posso considerar atacado como núcleo válido por também ter uma preposição. Eu disse a vocês lá no sujeito simples que quando o sujeito simples é unido por uma conjunção, no caso a conjunção e aqui, você tem que verificar se na frente dele há um artigo. Veja, as empresas de varejo e as... Aí tem a palavra elíptica aqui. E as empresas de atacado, ou seja, vão se considerar isso um sujeito composto porque eu tenho um núcleo explícito. Prova disso é o as, que é um determinante que aponta para o seu núcleo. Por isso que eu vou chamar de sujeito que, gente, composto. Núcleo 2. O núcleo 2 está oculto, mas é um sujeito composto verídico. É isso mesmo. Professores, diretores e coordenadores palestravam. Quem é que palestravam? Professores, diretores e coordenadores. 1, 2, 3. Núcleo 1, 2 e 3. Eles são os núcleos compostos do verbo palestraram, só que eu tenho um outro verbo na frase. E viajaram. Pergunto a vocês, quem foi que viajou? A diferença dessa para essa, gente, é que o e não liga 2 verbos. Note que eu tenho apenas um verbo. O e está ligando 2 núcleos. Nesse caso, o e está ligando 2 orações. A oração palestrar, a oração viajar. Nesse caso, eu não preciso de artigo. O e, quando liga 2 orações, a outra oração vai ter que procurar o sujeito. Quem é o sujeito de viajar? Professor, diretor e coordenador. Só que como aqui eu tenho uma outra oração, cada verbo é contado como uma análise única, a gente vai ver isso em período composto, cada verbo deve ter o seu sujeito. Pergunto a vocês, quem é o sujeito de viajar? Você sabe que é professor, diretor e coordenador. Só que aqui eu já tenho uma outra oração, ela está oculta nessa oração. Aqui já é uma outra frase que você já tem que analisar de forma isolada. Quem é o sujeito de viajaram? Professores, diretores e coordenadores. Ele está oculto, sujeito oculto. Vitor, é um sujeito simples ou composto? É um sujeito composto
oculto, porque ele está oculto nessa oração. Ok? No item 3, nós vamos falar sobre o sujeito indeterminado. O que quer dizer sujeito indeterminado? Sabe-se que alguém praticou a ação, só não se quer dizer, né? Ou não se sabe dizer quem foi. Sabe-se que alguém praticou, não sabe quem é ou não quer dizer quem é. Geralmente, o sujeito indeterminado vai aludir à figura do alguém praticou. Alguém praticou determinada ação. Se tiver a palavra alguém escrita, é sujeito simples. Ele vai aludir, dar uma ideia de que alguém praticou alguma coisa. Tem duas possibilidades são três possibilidades de eu fazer um sujeito indeterminado. O mais básico, o mais simples, é identificar o verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. Me explica, Vitor. Procuraram você por todos os lugares. Quem é o verbo procuraram? Note que ele está na terceira pessoa do plural. Alude à pessoa de alguém, algumas pessoas procuraram você. Procuraram, roubaram, levaram, desquitaram. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, sem ter algo escrito aqui, ele vai ser um sujeito indeterminado. Ele vai possuir sujeito determinado. Agora toma cuidado, se tiver o eles escrito, tipo, eles procuraram por você, vai ter um núcleo explícito. O sujeito vai ser simples. Quem é que vai ser o sujeito? Eles. O verbo na terceira pessoa do plural não pode ter nada escrito. Compreende? Estão pedindo, eu tenho uma locução verbal. Aí eu olho para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar está na terceira pessoa do plural. Não tem nada escrito. Estão pedindo. Como? Eles estão pedindo. Se tivesse alguma coisa escrita, ele seria o seu sujeito simples. Verbo na terceira pessoa do plural é o quê? Sujeito indeterminado. Esse é o primeiro caso, 3.1. Vamos aos próximos. No 3.2 do sujeito indeterminado, nós vamos ver o verbo na terceira pessoa, só que em vez de ele estar no plural, ele vai estar no singular e associado ao si. Por que eu coloquei aqui no 3.2 não VTD? Um verbo que não seja transitivo direto. Porque para eu ter um verbo transitivo direto, se eu tivesse um VTD, eu teria uma PA, não é verdade? As PAs, o si como partícula passivadora, não se associam a verbos transitivos diretos? Ou seja, minha primeira exigência aqui no 3.2 é ter um si associado a um verbo não transitivo direto. Aí ele vai ter um sujeito indeterminado. Querem ver? Precisa-se de funcionários. Esse se está se associando a um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. VTI. Qual é a possibilidade de eu ter aqui uma PA? Zero. Se eu não tenho uma PA, a probabilidade muito alta é de ser um índice de indeterminação do sujeito. Vamos procurar o sujeito? Precisa-se de funcionário. É o funcionário que precisa? Não. Alguém, olha, aludindo à figura do alguém. Alguém precisa de funcionários. Portanto, eu provo que isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Logo, o sujeito vai ser indeterminado. Então, são duas coisas que você tem que observar. Um verbo que não seja VTD, no caso, VTI não é VTD, associado a um si. Gente, é batata, quase sempre vai ter um sujeito indeterminado. Agora, tu tem que ver o seguinte, veja se alude à figura do alguém. Alguém precisa de funcionário? Verdade. Tu não esquece que o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular.
terceira. Se tiver na primeira e segundo, o sujeito é oculto. O sujeito é oculto. Fique ligado nisso, beleza? Ótimo. Então, trabalhei nessa perspectiva aqui. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Terceira pessoa, VTI mais índice de indeterminação do sujeito. Beleza? De funcionários é o meu objeto indireto. Número 2. Necessita-se de cargos. Quem necessita, necessita de algo ou de alguém? VTI. Associada a um se, eu sei que não é uma PA. PA, partícula passivadora, não acontece com VTI, só com VTD. Vitor, deixa eu colocar índice. Não, calma. Está na terceira pessoa do singular? Está. Agora veja se alude à figura de alguém. Alguém necessita de cargos? É, bicho. Portanto, índice de indeterminação do sujeito e o sujeito é indeterminado. De cargos é o meu OI, objeto indireto. Vive-se bem com paz e segurança. Quem vive, vive. O verbo é intransitivo. Não é intransitivo o verbo? É, beleza, perfeito. Pode ser PA? Pode não. A PA acontece só com VTD. Note, terceira pessoa do singular, verbo não VTD, quase, bicho, que é um índice de indeterminação. Agora, vamos confirmar? Alguém vive bem? Alude à figura do alguém, bicho. Portanto, índice de indeterminação do sujeito. Tem que passar por essa triagem inteira. Não vai pular etapa não e depois tá a culpa em mim não, viu? Ó. Ama-se a Deus. E aí, cara? Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. VTD. Boa, boa, VTD. Portanto, o se vai ser minha partícula passivadora. Massa. Eu vou colocar. Eu não estou dizendo que é. Você que está dizendo aí. VTD, PA. Se eu tenho VTD e isso aqui é uma PA, concluo que o elemento à frente vai ser o meu sujeito. A Deus vai ser o meu sujeito paciente. Tá tudo bonitinho, mas você não observou uma regrazinha que eu disse lá no início da aula. O sujeito não pode ter preposição. Vitor, quer dizer que isso aqui não é o sujeito não, mas o verbo não é VTD? Calma. Eu não estou dizendo que isso aqui é um prato cheio para ser uma PA mesmo, não estou duvidando de você. Só que o sujeito não pode ser preposicionado. Isso aqui me diz que não é o sujeito. Isso aqui não é o sujeito, porque tem preposição, então eu vou apagar. Você disse errado, você soprou aí por telepatia de forma errada. Pronto, tirei. Mas, Vitor, o verbo não é VTD? É. Quando se disse ama-se a Deus, eu tenho aqui um objeto direto que? Preposicionado. Vocês sabem que o verbo amar, louvar, rogar, eles pedem um complemento Deus sempre preposicionado. Eu expliquei isso agora há pouco, gente, nas aulas anteriores. Isso aqui é um objeto... Não é isso aqui não. Isso aqui é um objeto direto preposicionado. E o se vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Embora não seja um VTI, ele está na terceira pessoa do singular, alude à figura do alguém. Alguém ama a Deus. Podia ser roga-se a Deus, louva-se a Deus. A palavra Deus, por razões linguísticas inexplicáveis, quando é usado como objeto, sempre vai pedir preposição. Não é isso? 3.3, falar sobre o infinitivo impessoal. A gente falou isso lá em verbo, estão lembrados? O infinitivo pessoal é aquele que possui sujeito, o impessoal que não possui. Veja aqui, nessa frase 1, eu tenho 3 verbos. Portanto, eu tenho 3 orações e 3 sujeitos distintos. Você tem que se habituar a isso. Cada oração é um núcleo novo, é uma frase nova. Se adeque a isso, meu filho. Ó, amar é um verbo, é um verbo e viver é um verbo. Quantas orações eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 orações. Se eu tenho 3 orações, eu tenho 3 sujeitos distintos. É só procurar, bicho, cada oração forma um núcleo. A não ser que seja locução verbal, tá? Mas aqui não é locução verbal, aqui não é locução verbal. Veja, amar é viver. Vamos começar com esse é. O que é viver? Amar. Amar
é o sujeito oracional do verbo ser. Não é uma oração? Amar é. Esse sujeito oracional se classifica como? A gente vai ver lá na frente, não se assuste. Oração subordinada substantiva, como ela é o sujeito subjetiva, que está reduzida de infinitivo. Ah, Vitor, não entendi nada. Não precisa, eu estou só assustando. Adoro fazer isso. Ótimo. Se o sujeito de é amar, quem é o sujeito de amar? Quando eu tenho, olha o nome disso aqui, infinitivo impessoal. Quando eu tenho um verbo no infinitivo, sendo sujeito de outro verbo, vou repetir. Quando eu tenho um verbo no infinitivo, sendo sujeito de outro verbo, o sujeito dele é indeterminado. Sujeito indeterminado. Repetindo. Quando eu tenho um sujeito, aliás, quando eu tenho um verbo no infinitivo, sendo sujeito de um outro, o seu sujeito é indeterminado. Amar é viver. Amar é o quê? Viver. Viver é o predicativo do verbo ser, não é? Mas ele está sob forma de oração, vou colocar assim, o predicativo do sujeito. Só que ele é em forma de oração, ele é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Beleza? Não precisa você saber disso agora. Quem é o sujeito desse infinitivo aqui? Também sujeito, o que, gente? Indeterminado. Quando eu tenho um verbo no infinitivo sendo sujeito ou sendo um complemento, no caso um complemento de nome aqui, né? No caso um predicativo do sujeito, ele também possui sujeito indeterminado. Isso aqui é nível hard, tá? Se você não entendeu, não para, não fica voltando, não fica louco não. Vai. Quando você chegar lá em concordância, você vai precisar voltar a essa aula. Não tem como tu não voltar a essa aula quando chegar em concordância. Começou a concordância, vai, amanhã vai ser a concordância. Rever essa aula, cara. Concordância se liga diretamente com tipos de sujeito. Beleza? Viver continua bom. O que é que continua bom? Viver. Viver é o sujeito do verbo continuar. Não é verdade? Aqui é um sujeito oracional. Mas é isso aqui, tá? Mas eu vou colocar só o sujeito oracional. Vitor, e quem é o sujeito de viver? Sujeito indeterminado. Quando eu tenho verbos no infinitivo sendo sujeito ou sendo complemento, eles possuem sujeito indeterminado. Não é oração sem sujeito não, tá? Beleza? Passando para o quarto e último tópico de tipos de sujeito, nós vamos falar sobre a oração sem sujeito. É engraçado que a gramática diz que os termos essenciais da oração é sujeito e predicado. Aí nós temos, essencial é aquele que não se pode faltar, né? Aí nós temos uma oração sem sujeito. Ó, quem fez a gramática tá doido. Oração sem sujeito também pode ser chamado de sujeito inexistente, tá? Fica ligado. Pascoal Segala chama sujeito inexistente. O primeiro tópico do sujeito inexistente lida com fenômenos naturais, ou seja, aqueles fenômenos da natureza. Como é um fenômeno da natureza, ele não possui sujeito. Já pensou um fenômeno da natureza tendo sujeito? Anoiteceu em Crato. Ah, foi à noite que anoiteceu? Não, bicho. É um fenômeno da natureza, eu tenho um sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito. Ventou no Crato a tarde toda. Sujeito inexistente, fenômeno natural. Choveu muito ontem. Choveu, fenômeno natural, sujeito inexistente. Ficou aqui de boa? Pessoal, uma vez um aluno me mandou a seguinte frase, veja, era assim, ó. Toma cuidado porque eu estou falando em verbo que expressa um fenômeno natural. Não estou falando em substantivo, não. A frase da prova dele estava assim, ó. A noite chegou rápido. Ou seja, escureceu antes da hora, né?
rápido. Aí ele disse, Vitor, esse verbo aqui não é uma oração sem sujeito? É não, meu filho. Cadê o verbo? O verbo é chegar aqui. Quem foi que chegou? À noite. Mas não é um fenômeno da natureza? É. O substantivo que é um fenômeno da natureza, não o verbo. Quem é o sujeito do verbo chegar? À noite. Fique ligado, eu estou falando de verbos que expressem fenômeno da natureza. Poderia ser assim, ó. O vento derrubou tudo na minha casa. Quem foi que derrubou? O vento. Tem sujeito a frase. Toma cuidado, é verbos que expressem fenômenos da natureza. Nos últimos tópicos aqui, o patrão escureceu de raiva, escureceu e chovem. Gente, só uma observação. Por eles não terem sujeito, sujeito inexistente, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque ele não tem sujeito, ele vai fazer plural com quem? Com sua avó? Não, ele fica no singular. Agora, na linguagem literária, costuma-se usar os verbos que expressam o fenômeno da natureza com uma linguagem figurada, como ele tendo sujeito fora do seu uso natural. O patrão escureceu de raiva. Quem foi que escureceu de raiva? O patrão. Aqui é o sujeito simples. Podia fazer plural. Os patrões escureceram de raiva porque eu cheguei atrasado. Esse escureceu aqui, ele é oriundo de um verbo fenômeno da natureza. Só que ele está sendo utilizado no seu sentido metafórico aqui. É uma figura de linguagem, uma personificação. Aqui, eu não tenho possibilidade, não quer dizer que ele ficou escuro, quer dizer que ele ficou com muita raiva. Ele mudou de cor, ele ficou vermelho, não escureceu, né? Aqui ele está sendo utilizado no seu sentido o quê, gente? Sentido figurado. A mesma coisa aqui, ó. Todos os dias chovem o quê? Notícias tristes nos jornais. Aqui é o meu sujeito simples, por isso que você está vendo o verbo no plural. Está concordando com o seu sujeito. Chovem aqui não é um fenômeno da natureza, não. Não está caindo jornal do céu. Não é verdade? É isso. No 4.2 do tópico dos inexistenciais, eu tenho o verbo mais famoso, que é inexistencial. Meu Deus do céu. Vou de novo. O verbo haver é o mais famoso dos... Aí o alarme toca. Pelo amor de Deus, bicho. O verbo haver, o mais famoso, o que é mais cobrado em prova, é um verbo que naturalmente não possui sujeito, não faz plural, é sempre verbo transitivo direto e sempre vai ter um objeto direto. Nos manuais, nos sites, os professores dizem, olha, era o verbo no sentido de existir que tem todas essas características. Acontece, candidato, que aqui no Brasil o verbo não possui um outro sentido além do de existir. Então é pleonástico falar disso. No sentido de existir. A gente não usa. Vitor, quer dizer que ele tem outro sentido? Tem, eu não estou negando isso. Só que no Brasil ele não tem outra função. Então decora, bicho. Tu decora. Nada de no sentido de existir. Não preste atenção nisso. Volta para cá. O verbo haver, ele é sempre VTD. Havia, houve, havia e houve. VTD, VTD. Eu estou observando quando o verbo haver vem sozinho, alone. Se ele estiver sozinho, é VTD. Sempre que eu tiver o verbo haver, ele sempre vai ser impessoal, ou seja, sempre vai possuir um sujeito inexistente. Sujeito inexistente também. Ok, pessoal? O verbo haver, alone, sozinho, não tem sujeito e por não ter sujeito, ou seja, sujeito inexistente, ele não faz plural, pelo amor da santa. Não diz, haviam muitos alunos. Isso aqui é o meu objeto direto. Acidentes, objeto direto. Sai logo classificando, cara. Viu o verbo haver sozinho, VTD e procura logo o objeto. Não venha me dizer que isso aqui é o seu sujeito. Pelo amor de Deus, eu dou uma pisa.
Fique atento a isso. OD, OD. O verbo não deve concordar com o seu objeto direto, ele concorda com o seu sujeito. Como não tem sujeito, nada de plural nele, tá bom? Na cidade é adjunto adverbial de lugar, na estrada, adjunto adverbial de lugar, é onde eles estão. Existiam muitos alunos, existiam acidentes na estrada, como disse aqui, o verbo existir. Agora em prova você tem que fazer essa casadinha aqui com o verbo existir, tá? O que é que acontece? O verbo existir e o verbo haver possuem o mesmo significado, isso é inegável. Se eu fizer a troca de um pelo outro, semanticamente eu não tenho nenhum problema, a semântica permanece a mesma. Agora a sintaxe é totalmente diferente. Você está lembrado da listinha do sobrasfe, sobrar, o último do verbo, que é o do sobrasfe, é o verbo existir. O verbo existir é, por natureza, um verbo intransitivo e pessoal. Acidentes vai ser o meu sujeito simples e na estrada, faltou o da aqui, né? E na estrada vai ser meu adjunto adverbial de lugar. Veja, a estrutura semântica é idêntica e a sintática é totalmente diferente. É por isso que você está vendo aqui o verbo haver, o verbo existir no plural, porque ele deverá concordar com o seu sujeito. Já o verbo haver, por não ter sujeito, ele fica sempre paradão no singular. As bancas pedem para trocar o verbo haver pelo verbo existir. Pode trocar? Pode. Mantém o sentido original? Mantém. A sintaxe muda, a concordância muda. Então fique ligado nisso, tá bom? Tem muitas provas que pedem, passando os elementos para o plural, qual é aquela única que fica no singular? O verbo haver vai ficar no singular, tá bom? Lembre-se, quando o verbo haver vier sozinho, se ele vier ao lado de um parceiro, ou seja, vier em locução, eu tenho que estudar essa locução. Veja o caso desse primeiro tópico que está na apostila de vocês. Deve haver, deve ter havido, havia mandado e haviam fugido. Aqui tem um espaçozinho aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma locução verbal, tá? Quem é o verbo principal? Haver. VP de verbo principal. Dever aqui é o meu verbo auxiliar. Verbo auxiliar. O verbo principal é quem manda no jogo. Se o verbo haver tiver como verbo principal, como ele é um verbo impessoal, ele transmite essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Ou seja, se o verbo haver é um verbo impessoal, o verbo auxiliar também vai ser impessoal porque ele é um espelho do verbo principal. Então ele fica no singular. Nada de colocar devem, um M enxerido aqui, devem haver lanches, porque o verbo auxiliar, o dever dele é copiar o verbo principal. Como o verbo principal é o verbo haver impessoal por natureza, passa isso para o seu auxiliar, tá bom? Lanches vai ser meu objeto direto, adjunto adverbial de lugar. Deve ter havido muitas pessoas interessadas na reunião. Deve ter havido. Quem é o verbo principal? Haver. Verbo principal transmite a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Nada de devem. Quem manda é o principal. Muitas pessoas interessadas é o meu objeto direto, porque o verbo principal é o haver. Na reunião, adjunto adverbial de lugar. É bom você classificar a sintaxe inteira. Na apostila eu faço a classificação. A menina havia mandado. Aqui o jogo virou. Locução verbal, quem é o verbo principal? Mandar, VP. O verbo mandar é um verbo comum, gente. Eu mandei, o rapaz mandou, a menina mandou. O verbo principal é o mandar. Você poderá ver uma flexão do verbo haver nesse caso, porque o verbo haver é um verbo que, gente, aqui? Auxiliar. O verbo haver como auxiliar copia o verbo principal.
Ele é um espelho, portanto, as suas características são deixadas de lado para que ele possa assumir a função do principal. Portanto, se eu tivesse as meninas, ficariam haviam mandado. Consegue compreender? O verbo haver, então, você está concluindo que ele vai só flexionar e ter sujeito, vai ser pessoal, quando ele vier como auxiliar. Os bandidos haviam fugido. Fugido é o verbo principal e ele passa a sua pessoalidade para o verbo auxiliar. Você está vendo haviam aqui no plural porque ele copiou as características do principal. Os bandidos aqui é o sujeito simples. A menina, sujeito simples. Fugiram de onde? De algum lugar. Quem foge, foge. Aqui é um adjunto adverbial de lugar. Como eu havia dito, o verbo haver aqui no Brasil não tem respaldo de uso, tá? O verbo haver pode ter outros significados sem ser de existir, né? Em vez de existir, que é no sentido de obter, agir, ajustar as contas, conseguir. Note que nesses exemplos a frase sempre fica um pouco estranha. Veja, os alunos houveram a autorização. Pelo amor de Deus, os alunos houveram. Aqui é o verbo conseguir. Nós não utilizamos o verbo haver, nós utilizamos o verbo conseguir. No sentido de conseguir, ele faz plural e ele é pessoal. Como eu disse, isso aqui é só uma curiosidade. Você não precisa ficar grudado nisso não, fica na primeira parte. Os bandidos houveram, ou seja, agiram com respeito. Bicho, qual é o contexto? Pode procurar em jornal, até pessoas cultas, procura na nossa literatura. Os bandidos houveram-se com respeito, pelo amor de Deus, bicho, isso não tem campo de atuação aqui no Brasil. Agiram. Os culpados se haverão com a justiça, no sentido de ajustar as contas com a justiça. Nós utilizamos outros verbos, ou seja, fique gravado na sua cabeça, o verbo haver no Brasil, em textos comuns, não se flexiona, ou seja, ele é usado como existir, tá? Só uma observação válida aqui, gente, é que na gramática, a gramática padrão rejeita o uso do verbo ter, ou seja, de ter uma posse, no lugar do verbo haver. Ou seja, muitas pessoas usam o verbo ter quando deveriam utilizar o verbo haver. Por exemplo, tem chocolate na geladeira. O correto, segundo a norma culta, seria há chocolate na geladeira. Na apostila tem muitos exemplos. Na apostila há muitos exemplos. Agora me diga, isso aqui não é realidade no Brasil. Nós utilizamos o verbo ter, sinônimo de haver. Só que você aí que está estudando para a prova vai saber. O verbo ter no lugar do haver é considerado errado. Fique ligado, porque se cair uma questão dessa na prova, tem chocolate na geladeira e a banca perguntar qual é a frase que contempla uma norma coloquial. Você não vai dizer que essa frase está errada não, bicho. Seja sincero comigo, vai dizer? Não vai não. Tá bom? O verbo ter no lugar do haver. O 4.3, vamos falar sobre os verbos fazer, parecer, passar, ficar e estar. Esses verbos fazer, parecer, passar, ficar, estar, quando estão no sentido de tempo, geralmente é um tempo passado, ou um aspecto natural, fenômeno da natureza, eles são impessoais, ou seja, oração sem sujeito, sujeito inexistente, e por isso ficam sempre no singular. Já faz 10 meses, isso aqui cai demais, já faz 10 meses. As pessoas querem dizer fazem, já fazem 10 anos que te conheci, fazem décadas. Não, o verbo fazer no sentido de existir, no sentido de tempo ou um aspecto natural, é inflexionável, ou seja, não faz plural e também não tem sujeito. Aqui, fez invernos rigorosos. Aqui é aspecto natural e aqui de tempo. Não pluralize esse verbo, gente. Parecia tarde, ficou tarde, estava tarde. O verbo parecer, ficar, estar, também quando denota tempo,
ele possui sujeito inexistente, ou seja, não tem sujeito. Já passa das 20 horas, o verbo passar, no sentido de tempo, também não se flexiona, ele não tem sujeito, né? Não evite dizer já passam das 22 horas, isso não existe. E o 4.4 vai falar sobre o quê? Sobre o verbo ser, indicando tempo, hora, data, distância. Nesses casos também ele possui sujeito inexistente, mas eu separei o verbo ser porque ele vai concordar com o seu predicativo. Veja aqui, ó. Era uma vez no sentido de tempo vago. Era uma vez um lugarzinho no meio do... Até essa música chata? Era uma vez, o verbo ser está utilizando como um tempo remoto, passado, nada de plural nele, sujeito inexistente. São 3 horas. O verbo ser indicando tempo, ele concorda também com o predicativo 3 horas da madrugada, tá? A gramática moderna diz que esse verbo ser possui sujeito inexistente. Perdão, é sujeito inexistente, aqui é sujeito inexistente também, viu? Inexistente. A gramática moderna, Bechara, Segala, Rocha Lima, todos eles dizem que isso aqui é sujeito inexistente, a oração não tem sujeito. Napoleão Mendes de Almeida diz que não, diz que isso aqui é o sujeito. Isso é uma prova que o verbo está no plural. Não liguem para o Napoleão, liguem para os modernos. O Bechara diz que é, então a gente assina embaixo, não é verdade? Então são 3 horas, 3 horas da madrugada é o predicativo do sujeito. O verbo continua impessoal, sujeito inexistente, mas a concordância dele se faz com predicativo. Hoje são 18 de outubro. O verbo ser concordando com o predicativo do sujeito, o verbo ser indicando o tempo, no caso data aqui, ele possui sujeito inexistente. São 2 quilômetros, concordando com o predicativo, e sujeito inexistente porque está falando sobre distância, ele reflete o elemento distância, beleza? Pessoal, só faço uma ressalva aqui, hoje são 18 de outubro, se eu puser a palavra dia aqui, tipo, hoje é, aí ele fica no singular, hoje é dia 18 de outubro, o verbo ser concordaria com o predicativo dia, tá? São é porque não tem dia, ele vai concordar com o seu numeral, tá bom? Gente, estamos encerrando aqui essa aula. Espero, ó, o alarme, ó, bem na hora para acabar mesmo. Espero que vocês façam a atividade, mandem bem aí, vejam o gabarito depois e até a próxima aula. Tchau, gente.